vamos introduzir a nossa conversa, né, sobre transe e regressão em biodança. Então, nessa apresentação a gente vai rever um pouquinho dessa questão que é super importante dentro da biodança, da teoria de biodança, sobre o que que é transe, o que que é regressão, né, e como isso se apresenta dentro do modelo teórico de biodança. Então, hoje, a gente vai retomar um pouquinho o modelo teórico e ver essa questão especificamente. Então, deixa eu ver aqui. Ok. Então, a gente tem aqui o modelo teórico de biodança, né? Então, como um todo, né? Todas as questões que tem dentro é um modelo complexo, né? Que vai trabalhar desde a nossa origem. Aqui a gente vai ver toda a questão dos inconscientes, inconsciente vital, coletivo, pessoal. Ele não aparece ainda o inconsciente luminoso, que é algo que a gente vai conversar várias vezes esse final de semana, sobre a questão do inconsciente luminoso, quando a gente está trabalhando a questão da consciência e da regressão, né? E a gente vai, desse modelo teórico, a gente vai trabalhar mais especificamente essa partezinha aqui, que eu estou passando a flecha, eu acho que vocês veem, né? E vamos, então, aqui ampliado, né? Então, a gente vai trabalhar nessa linha aqui, né? Que é a consciência e a regressão, tá? Então, eu vou ampliar isso aqui, né? Para vocês, que essa parte que está ampliada aqui é essa aqui, dentro do modelo teórico, bem no centro, né? Vocês se lembram que esse modelo, ele é um modelo em cruz, né? Um modelo dentro do número 4, né? E que a gente está aqui na ontogênese, que é, digamos, o desenvolvimento de um indivíduo, né? Que tem um potencial genético e tudo, e que, então, as linhas de vivência, que são essas aqui que estão pulsando, né? Elas pulsam entre a consciência aumentada de si e regressão, né? Então, aqui a gente tem essa visão mais clara daquela partezinha do modelo teórico de biodança. Então, dentro do modelo teórico, né, voltamos lá, a gente tem exatamente aqui, é a linha horizontal do modelo, né? Essas duas polaridades, né? Consciência aumentada de si e regressão, né? E ali no modelo está a palavra fusão também, né? Isso a gente vai entender mais tarde, a questão da fusão. Então, a palavra transe, ela está, né, aqui no meio, nessa passagem entre a consciência aumentada de si e a regressão. Então, o que que significa exatamente esse transe? A palavra transe vem de trânsito, né? Então, quando a gente faz biodança, né, normalmente, o que acontece? Tu vem para a aula de biodança com uma percepção aumentada de ti, né? Porque tu vem da rua, vem da relação com o ambiente, e essa relação, né, ela, digamos, é uma consciência aumentada, né, mas nem sempre é uma consciência muito límpida, né, uma real consciência, digamos, né, porque eu estou cheia de tensões, estou estressado, mas digamos assim, que esse estado, né, dessa parte aqui do modelo, ele pode estar relacionado a estados de alerta, a estados onde eu estou cuidando de tudo, eu estou vendo onde é que eu estou me relacionando com o mundo, né? E o estado de regressão tem a ver com esse estado de estar mais disponível, estar relaxado, estar se sentindo mais acolhido, distensionado, né? Então, dentro do nosso cotidiano, a gente está sempre passando de um estado para outro, e desse estado novamente para o outro, né? Essa passagem,
de um estado para outro se chama transe. E esse transe, ele vem acompanhado, não é só uma questão semântica, ele vem acompanhado por uma questão de percepção. Altera, cada vez que eu entro nessa passagem de um estado para outro, existe uma modificação da percepção, né? Então, eu começo, se eu estou tenso, eu começo a me diluir e diluir as tensões, diluir o estado de alerta e vou para um estado mais perceptivo, mais aberto, né? Mais relaxado, mais regenerativo, né? Então, só que quando eu estou fazendo essa passagem de um estado para outro, eu tenho uma alteração na minha percepção, eu sinto que algo está acontecendo. Da mesma forma, quando eu estou super relaxado e começo a me preparar para ir para o mundo, para agir no mundo, eu também tenho uma alteração perceptual, né? Que vai fazer essa passagem. Então, essas passagens que elas são fisiológicas, na realidade, né, elas são acompanhadas por um estado de percepção. Como a gente pode ter um exemplo bem clássico e bem fácil de compreender, é o nosso estado de vigília e sono, tá? Então, quando a gente está em vigília, a gente está num estado de consciência aumentada, e não é que a gente deita e dorme imediatamente, tem uma passagem, né, uma passagem lenta, algumas vezes mais rápida e mais lenta, onde a gente sente que começa a ter uma sonolência, começa a ter não tanta prontidão para dar respostas, e daí então a gente começa a ficar com sono, a gente diz que está ficando com sono, né? Isso já é um estado de transe que leva a um estado regressivo, que é o dormir profundamente, etc. Tá? Daí eu estou dormindo profundamente, eu não acordo de repente pronto para o mundo, né? Não acordo de um salto e vou para o mundo. Ao menos não deveria fazer isso, né? Por quê? Porque a gente precisa acordar também pouco a pouco e fazer essa passagem desse mundo tão íntimo, tão interior, né, que é o mundo do sonho, dos sonos, né, do sonho e do sono, para um estado de alerta de relação com o mundo, né. Então, aqui também a gente vai ter um estado que a gente pode chamar de transe, né, que faz um trânsito entre esse estado e outro. Então, essas pulsações entre consciência aumentada de si, regressão, e entre regressão e consciência aumentada de si, são estados de passagem e por isso são estados de transe. Sempre lembrando, esses estados de passagem, eles são muito marcantes porque a gente sente a alteração da percepção quando a gente faz essa passagem. Então, vamos ver um pouquinho o que que é essa consciência aumentada de si e o que que tem a ver com a nossa identidade isso, né? Então, a consciência aumentada de si, ela tem a ver com essa percepção de quem eu sou no mundo. Então, isso não é um fenômeno fixo, né? Então, isso está muito relacionado também à questão da autoimagem, e isso, estando relacionado à autoimagem, vai estar relacionado à autoestima, né? Então, é a consciência de quem eu sou no mundo. Então, quando a palavra consciência, né, ela é uma palavra que pode ter muitas definições, né? Então, consciência é quando a gente consegue se perceber, em determinado momento como uma unidade, né? Então, essa unidade, ela pode ser o indivíduo, tá? E eu vou aqui falar do indivíduo como um fenômeno de indivisibilidade, tá? Ou seja, o indivíduo, a etimologia da palavra indivíduo vem
de indivisível, né? Então, eu percebo essa unidade viva que sou eu e que tem características próprias, né, em relação ao mundo. Esse é um fenômeno super complexo que a gente viu dentro da maratona de identidade, né? Mas retomando um pouco para a gente entender, né, essa, essa questão da identidade, né? E da consciência de si. Então, mas eu também posso ter uma consciência mais amplificada, onde eu percebo que essa unidade ela é maior, que eu faço parte de uma unidade maior. E essa unidade maior, em termos de, para eu chamar que ela é uma identidade, ela também é indivisível. Então, toda vez que a gente tem uma identidade, a gente tem um fenômeno indivisível, no sentido de que aquela somatória de partes tem uma coerência que a gente chama identidade, né? Então, não é um fenômeno somente de um ser humano, né? Mas é um fenômeno que ele vai se ampliando também, né? Então, para a gente ter essa noção do que é a consciência. Então, a consciência tem muito a ver com uma noção da própria existência, né? Só que a consciência é algo, né, que, que ela também ela pode começar num núcleo, né, que forma uma certa consciência de si, e ela vai se expandindo. Então, ela tem um processo de expansão, né, onde eu começo a me perceber primeiro como um indivíduo, depois como parte de um grupo, pode ser uma família, depois como parte de uma totalidade maior, né? Então, esse processo de formação da consciência de si, ele é um processo infinito, né? E que vai nos trazendo uma percepção cada vez de maior totalidade. Para eu formar essa percepção de totalidade, eu preciso do fenômeno da regressão. É justamente essa pulsação, né? Por quê? Porque a regressão, ela me leva à dissolução dessa percepção de unidade para entrar numa percepção de unidade maior, que é o fenômeno que a gente chama de fusão. Então, essa consciência, né, ela pode permanecer num estágio super diminuto, né? E ela pode quase praticamente não existir quando a gente está muito fixado somente numa imagem do que é aquilo que a gente é, em conceitos a respeito do que a gente é, é o fenômeno que a gente chamaria de ego, né? Quando a gente entra no campo da consciência, a gente extrapola essas imagens fixas, essas certezas a respeito de nós mesmos e passamos para um fenômeno muito mais interligado e criativo, né? Onde a gente se percebe como um vir a ser constante, né? E como um campo aberto, aberto a conexões e a alquimias, a transformações, né? Então, só que isso é algo que vai se gerando pouco a pouco em nível de autoconsciência e consciência da totalidade, né? Então, a gente pode dizer que a consciência é um fenômeno de percepção também, né? Então, a consciência é um fenômeno que vai se dando com uma ampliação da minha percepção em, em termos de eu no mundo, né? A gente pode partir de um referencial muito básico, né? Que é eu no mundo,
Mas, aos poucos, com a questão da regressão dentro da teoria de biodança, obviamente, né, com essa com essa possibilidade de pulsar entre quem sou eu no mundo, quem somos nós no mundo, né, essa consciência ela se expande, e eu vou percebendo não só quem eu sou no mundo e quais são as minhas necessidades nesse mundo, mas eu vou percebendo a relação entre as coisas. A relação entre as coisas, não do ponto de vista somente racional, tá? Isso é super importante, mas de um ponto de vista de uma compreensão sistêmica da vida e do mundo. Mesmo, pessoal, porque a gente pode pensar, então eu preciso estudar teoria dos sistemas, eu preciso estudar física, eu preciso estudar biologia para compreender isso. Não, eu posso estudar e eu vou compreender racionalmente melhor, né? Mas isso é uma experiência de vida, né? É uma vivência, ou seja, eu consigo entender essas relações a partir do que eu vivo, antes de tudo, porque senão fica uma coisa só racional e fica fragmentado, né? E então a biodança é muito legal como metodologia, porque ela te dá essa experiência de conexão, né? A gente trabalha justamente isso, com a alteração de percepção a partir dessa pulsação, onde cada vez vai ampliar mais o campo perceptivo, aumentando ou gestando, né, uma consciência cada vez mais amplificada das relações nas quais eu estabeleço, né, se estabelece a minha possibilidade de viver e de ser. Então, dentro da sociedade que a gente vive, né, muitas vezes a gente é levado, né, pelo fenômeno que se chama individualismo, por isso que eu ressalto que indivíduo é o indivisível, né? Mas não, ele não é um fenômeno de consciência, a questão do indivíduo como sempre ser autorreferente para tudo, né? Mas sim, ele é um ponto de partida, né, para ampliar uma visão de conexões, de mil conexões, né? E eu acho que a gente vai engrandecendo isso durante toda a nossa existência. Dentro da visão individualista, que a gente é um pouco, bastante, né? Não um pouco, mas bastante estimulado a perceber a vida como uma competição onde eu vou fragmentar as relações, porque para preservar a minha individualidade, né? Então, esse é um fenômeno de retrocesso de consciência, né? A pessoa que ela entra nessa proposta individualista, ela vai aos poucos perdendo a capacidade de compreender vivencialmente a sua relação com o mundo, né? E o seu papel nessa existência, né? Essa, às vezes a gente fala da questão do propósito relacionado à, à identidade, né? Então, esse propósito, que a gente pode chamar essa palavra propósito, ele não está ligado a uma meta ou uma missão, né, X que tu tem que cumprir nessa existência, mas sim a um processo de conexão e de percepção do teu papel, né, dentro dessa rede de conexões. E esse papel dentro dessa rede de conexão não é um papel previamente definido, mas é um papel que vai se definindo com a vivência de estar conectado. Então, quanto mais desconectado eu estou, mais eu vou mais eu vou
ter menos acesso a uma consciência ampla. Menor vai ser a minha consciência. Então, vamos seguindo. Então, esse estado de transe, né, que eu volto a lembrar, é aquela passagem que a gente viu anteriormente. Esse estado de transe faz com que eu dilua essa questão individualista, separada, fragmentada, né? E me faça ter a experiência vivencial de estar conectado. Então, que não é uma experiência racional, né? Ela vai ter uma consequência posterior racional, porque depois de experienciar, eu vou tentar explicar isso, ou eu vou buscar explicações para isso, então a explicação racional, né, ela vem depois. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente acha que consciência é racionalidade, e consciência não é racionalidade. Consciência é uma síntese, né, de um processo vivencial que pode se ampliar com uma explicação racional das coisas. Pode ou não. Hum? É claro que cada pessoa sempre vai tentar explicar, né, a sua vivência pessoal dentro desses aspectos de alguma forma, e isso é um processo racional, né? Eu posso ampliar esse processo racional buscando explicações, lendo, vendo filmes, vendo vídeos, conversando com as pessoas, participando de debates, fazendo formações, e daí então, de repente, eu consigo conectar as explicações que eu estou dando com explicações de outras pessoas também, né? Mas esse fenômeno, dentro da teoria de biodança, ele sempre vai partir, antes de tudo, de uma experiência vivencial. Então, com base nessa experiência vivencial, de alteração da percepção, de diluição dessas fronteiras do eu, para entrar na vivência do nós, uma vivência do nós, e não leis que estabeleçam regras para o nós, mas uma percepção do nós, né? Uma percepção de conjunto, e depois retornar a consciência aumentada de si. Essa experiência, né, é uma experiência de alteração de percepção que engrandece a nossa consciência, engrandece a capacidade de consciência, sendo a consciência um fenômeno infinito, infinito. Então, aqui a gente começa a ter esses estados ampliados de consciência, né? Aqui até ficou mal o escrito, tá, pessoal? Não é amplicados, é amplificados. Faltou um FI ali, tá? Então tá errado o que está escrito ali, tá? Então, é amplificados, estados amplificados de consciência. Então, é, conforme a gente vai tendo essa experiência, né? E se permitindo, e eu acho que a palavra não é exatamente nem se permitir, né? Mas é sim é, esse fenômeno de se entregar para esses estados de transe, né? Ele é um fenômeno que a gente vai aprendendo, né? A, a confiar de que nada vai acontecer de ruim com a gente se a gente se abandonar, né? Se a gente se entregar a um estado alterado de consciência, no sentido de que eu posso relaxar, que nada vai acontecer de mal comigo, eu posso confiar nesse grupo que eu estou fazendo as vivências junto com ele. Então, quando eu encontro esse ninho, né, esse ambiente que é enriquecido, esse ambiente que é seguro, eu posso ter essa experiência, né, de amplificar, né, amplificar essa consciência. Eu posso ter essa experiência de
um nós que é um nós orgânico, né, ou seja, eu me sinto profundamente parte de algo maior. Hum. Então, esses estados ampliados, amplificados de consciência que a gente trabalha em biodança, não se trata, eu acho que muitas vezes que a gente fala de estados amplificados de consciência, a gente tem ideia de uma super viagem, um pouco alucinógena, né? Hã, uma super visão, tremenda de uma conexão extraordinária. E, na realidade, é uma experiência muito, entre aspas, ordinária, no sentido de que ela não é uma coisa fantástica, né, mas ela é algo, profundo, hum, e renovador, porque no momento onde eu percebo que eu estou conectado com algo maior, né, algo maior eu não estou falando de uma perspectiva religiosa, que a gente pode chamar esse algo maior como um grupo, a gente pode chamar esse algo maior como a natureza, como um cosmos, alguém vai chamar isso de Deus, né, mas não necessariamente, seja algo definível, né, é uma vivência, então muitas vezes não é definível. Essa, te dá uma percepção, né, de pertencimento, eu acho que a base dos estados de transe e ampliação de consciência que a biodança trabalha é uma ampliação dessa sensação de pertencimento, e de coerência entre as coisas. E isso, quando a gente volta lá para a questão da consciência de si como unidade, né, transforma essa percepção de si como unidade, porque já não é mais uma percepção de um ser separado lutando contra o mundo, hum, mas sim é uma percepção de um ser que faz parte de uma totalidade e tem algo a contribuir para essa totalidade. Então, a gente vai ver que dentro da psicologia, né, a gente tem uma visão da regressão um pouco diferente do que a gente tem em biodança, né? Então, dentro da psicologia, a gente vê aí, tem várias correntes de psicologia, né, pessoal? Não vou entrar muito nisso agora, mas eu acho que vale citar, né? Porque geralmente dentro das teorias de psicologia, a regressão é uma volta, né, ao, a um funcionamento anterior, né? E que é causado geralmente por uma necessidade de resgatar algo para novamente progredir. Então, geralmente, a regressão dentro dos jargões da psicologia, ela tem a ver com uma necessidade de retornar a um jeito de funcionar anterior, para se organizar, para poder progredir novamente. Então, é muito comum a gente falar, principalmente em termos das crianças, né, que elas, lá sei eu, nasce um irmãozinho, de repente, aqueles comportamentos que a criança tinha abandonado retornam, né. Então, lá sei eu, ela já controlava os esfíncteres, não fazia mais xixi e cocô nas calças e de repente nasce um irmãozinho e ela volta a fazer xixi ou cocô nas calças ou volta a a chupar o dedo ou o bico, né, essas coisas. Então, assim, a gente pode ver aí um comportamento que é regressivo, que é uma necessidade de fazer essa regressão para se organizar novamente, para poder novamente retomar um desenvolvimento. Hum. Também a gente vai ver aspectos regressivos nos adultos, quando, eles, se desorganizam, né, então, funcionamentos emocionais regressivos, e mesmo mais profundamente, como no caso dos psicóticos, alguns funcionamentos bem regressivos, tá.
Então, quando a gente fala em regressão em biodança não, em psicologia, muitas vezes, tá, não sempre, mas muita vai depender da escola de psicologia, mas vai estar, relacionado a esse mecanismo de ter que dar um passo atrás para poder progredir e, às vezes, depende da sintomatologia, da estrutura da pessoa, a pessoa fica permanentemente nesse estado regressivo em nível emocional até comportamental. Então, a regressão em biodança, ela tem uma outra proposta, né, então, o que trata a regressão em biodança? Ela é uma busca, né, vivencial de um estado de conexão, hum, que está muito associado a uma regeneração celular, né. Então a gente sabe que quando a gente dorme profundamente, tem uma noite de sono maravilhosa, né, consegue realmente entrar em todas as fases do sono, o nosso organismo se regenera, né. Então, não é somente o sono, né, o dormir que causa essa regeneração. Todos os estados regressivos em nível orgânico e não psíquico, tá, orgânico, eles promovem essa regeneração celular. Então, se trata de, estados onde a gente vai abandonando as tensões e vai se percebendo em conexão. hum. Às vezes, o estado de transe é tão profundo, né, que a pessoa perde a consciência de si e entra numa consciência maior, né. É difícil, assim, descrever esse estado, porque ele é um estado vivencial, mas muitas vezes a pessoa chega a perder o limite corporal, né, em determinadas vivências, e se sente realmente parte de uma unidade maior que é o grupo. Hum, tem essas experiências. E essas experiências que são de transe bem profundo, né, elas são muito, muito, muito regenerativas. Então, equivalem, assim, a uma noite inteira de sono super bem dormida, né. A pessoa tem uma regeneração celular muito forte, né. E daí essa regressão, né, ela é como um retorno, não ao mundo intrauterino, mas à forma fisiológica de, funcionamento, do mundo intrauterino ou daquele mundo onde a gente recém tinha nascido, né, mas mais ainda desse mundo intrauterino no que diz respeito à ausência de estresse, né, a esse filtro, hã de proteção que torna o útero um lugar muito protegido, né. E essa experiência intrauterina que a gente teve, né, todos nós tivemos, de estar num ambiente protegido, protegido de tantos fenômenos, né. E que logo depois de nascer, então, a gente já começa essa relação com o mundo, e depende do de como o mundo nos recebe, já pode ter fatores estressantes aí, bem importantes, que já fazem regredir essa regeneração celular, né. No caso da vivência intrauterina, é uma formação mesmo, né, formação do nosso corpo, do sistema nervoso, e todo o sistema de vida que somos cada um de nós. Então, quando a gente busca regressão em biodança, a gente busca esse estado regenerativo, hã, não especificamente voltar na infância, em algum lugar da infância, ou lá sei eu, tem as terapias de vidas passadas, e ir para uma outra vida, não. A gente busca voltar a um estado orgânico orgânico fisiológico de regeneração celular, né. E isso passa necessariamente por uma vivência, tá. Uma vivência de fusão, uma vivência de não estar preocupado em me proteger de nada, tá completamente entregue, relaxado, protegido, seguro,
num ambiente amoroso, acolhedor, né, daí aí as nossas células, né, se sentem no sentido, assim, de que não tem a gente fisiologicamente, a gente não está se protegendo de nada, né, e tá e pode, então, passar por um processo de regeneração celular muito potente. Bom, esses estados de regeneração, né, eles vão gerando saltos perceptivos. Então, cada vez que a gente entra em estados de transe, é como que essa percepção, né, e integração da nossa identidade vai aumentando. Partindo de um núcleo vivencial, a gente vai ampliando. Hum, então, é o fenômeno que em biodança a gente chama de transtase, né. Então a transtase é como um helicoide, né, que vai girando e a gente vê isso muito claro dentro do modelo teórico de biodança, né, é um helicoide que vai girando dentro do próprio centro, só que ele vai a cada giro ele vai alçando um degrau, né, ele vai subindo um degrau e vai se ampliando. Então, eu começo um giro, né, giro num sentido horizontal, né, que essa parte horizontal desse giro a gente vai chamar de homeostase, né, e de repente tem algum fator, né, que é um estado de transe em geral, que faz com que isso se amplie, né. Então eu continuo girando, né, que é essa ampliação, é como ir para um andar acima. Eu vou esse processo de salto de órbita, né, se chama transtase, e daí eu vou fazer o mesmo giro, só que mais amplo, num estágio acima. Então é como que vai ampliando uma percepção, né, só que daí num nível mais estável, né, a gente pode dizer que, já num nível existencial, quando esse processo se fixa, no sentido de que isso já começa a fazer parte da minha percepção global de mundo. Então, eu tenho um estado alterado, e esse estado alterado se integra à minha percepção global de mundo. Então, eu já não vejo mais o mundo da mesma forma que eu via antes, porque se ampliou algo, se ampliou algo num nível que já não é mais aquele momento somente, mas isso vai para a minha vida, né? Vai para uma totalidade maior, perceptiva maior. Então, se fixa como parte da minha identidade, né? Da minha consciência de mim mesmo, essa relação mais abrangente. E isso vai se tornando cada vez mais abrangente durante toda a nossa existência. A gente pode falar também, né, que existem transes, estados de transe que são dissociativos, tá? Então, existem estados de transe que não facilitam essa renovação celular, né, e que, também fazem com que eu perca a amplitude da minha identidade. Da mesma forma que os estados de transe fazem uma ampliação, eles podem, quando o ambiente não é protegido, quando o ambiente é manipulado, quando tem questões ideológicas no meio, né? Então, eu posso gerar estados de transe onde as pessoas não conseguem mais ter um acesso completo à própria identidade. A gente vai ver esses fenômenos de transe coletivo, que são muito utilizados dentro, de questões ideológicas de poder, né, hã, de manipulação de massas e tudo. Então, onde esses fenômenos são estados de transe, mas que promovem uma dissociação, no sentido de que, hã não são estados de unidade, eh, que, que servem para a pessoa ampliar sua consciência, mas sim para controlar a sua consciência, né. Então, são transes que são dissociativos, A gente pode também ver alguns transes induzidos por substâncias psicoativas, né,
e que muitas vezes o problema da utilização de substância não é a substância em si, né, mas é o contexto onde ela é utilizada e a estrutura que aquela pessoa que utiliza a substância tem para poder viver aquela experiência, né. Então, muitas vezes as substâncias, elas podem, causar um estado de ampliação de consciência que a pessoa não tem estrutura para comportar, aquilo é induzido quimicamente, né, e a pessoa não tem condição de suportar e pode entrar num estado profundamente dissociativo, né. Então, os estados de transe dissociativos, eles geram, né, a pessoa depois de viver aquele transe, ela se sente cansada, ela se sente confusa, ela sente que não sabe muito bem quem ela é, né, se sente esgotada, se sente triste, né. Então, esses estados dissociativos, eles são muito diferentes daquilo que se propõe a biodança. O transe proposto pela biodança, né, ele gera um estado regressivo de regeneração. Então, o que que acontece? A pessoa, depois desse estado de transe, ela se sente super descansada, ela se sente em harmonia, ela se sente mais forte depois no seu cotidiano para, implementar os seus projetos, para fazer coisas que ela acha que são bonitas, boas, que elas gostariam de fazer, então elas dá um gás, né, dá uma vontade de viver, e ao contrário, os trânsitos dissociativos, eles deixam a pessoa super exaurida, né, e podem, de certa forma, conduzir a um estado de alienação bem profundo. Então o transe integrativo é isso que eu coloquei, né, então o transe integrativo, ele é uma volta à origem, né, e ela é uma volta à origem que, eh ele vem por um funcionamento orgânico, digamos, um retorno, né, a um estado de funcionamento orgânico, super integrado, né, a um retorno a uma organicidade, a um estado de pertencimento, de proteção, né, e também ele pode vir, né, em alguns momentos, né, como uma como algo com imagens, né. Ele pode vir como imagens, às vezes em estados regressivos, como nos ninhos grupais, a pessoa chega a dormir muitas vezes, né. E pode vir com sonhos, com ouvir espontaneamente imagens, pode vir espontaneamente memórias, né. Visões muito claras, insights, né, eles vêm durante esses transes integrativos. Os transes integrativos, eles promovem muita síntese, ou seja, eles promovem, eles te dão respostas muitas vezes, né, porque, de repente vem um insight: "Ah, isso é assim", hã, algo que eu não tinha concluído ainda, que eu não sabia como era, me vem, assim, espontaneamente uma explicação, um conhecimento, uma memória, algo que certamente a estrutura psíquica naquele momento está pronta para receber, né. Então, por isso que também a indução de transe em biodança, ela se faz super progressivamente, né. Por quê? Porque é importante, né, essa progressividade para que a pessoa vá, criando estrutura para receber não deixa de ser um conhecimento, né, essa consciência de algo que, na realidade, talvez em nível inconsciente ela tenha, mas ela não tem acesso a isso, né. E daí, aos pouquinhos, à medida que ela vai tendo a experiência de biodança, no seu grupo semanal, vai toda semana ela vai lá, faz biodança, aos pouquinhos ela vai criando essa estrutura
para receber essas informações também, que são informações que vêm espontaneamente. A gente vai ver que existem estados de transe também, dentro da ritualidade, dentro das religiões, né. Algumas religiões vão ter transes induzidos por substâncias, tá, e alguns desses transes, depende da forma que forem trabalhados, eles podem ter uma situação de ampliação de estado de consciência, de integração, algum da forma depende da forma como é trabalhado também no ambiente ritualístico, ele pode ser dissociativo, daí depende um pouco da característica do transe, né, e de como ele é utilizado dentro daquela estrutura ritualística. Agora, claro, por exemplo, com a utilização das substâncias, né, que dentro dessa conotação a gente pode chamar de enteógenos, né, ou seja, substâncias que te colocam em contato com Deus, né, ou com a divindade, né. Então, que é isso que significa a palavra enteógeno. Então, a substância, quando é que ela é uma droga e quando é que ela é um enteógeno, né. Então, a droga, ela tem a ver com a utilização da substância num nível, entre aspas, a gente pode dizer profano, né, no sentido de que é uma utilização que, que não tem esse cuidado, né. Eu acho que os estados de transe, isso muitas vezes, claro, a biodança a gente não faz utilização de substâncias, eu quero deixar claro isso, mas a biodança, quando a gente vai fazer o estado de transe, é muito importante, né. Um ambiente cuidado, um ambiente protegido, isso que vai gerar esse transe regenerativo, né. Então, os aspectos rituais de muitos, ritos, né, cultos religiosos, etcétera, a ritualidade, ela de certa forma forma esse, ambiente protegido, né. Como eu disse, existem 1000 formas de transe, né, e algumas, mesmo no ambiente ritualístico, podem ser dissociativas. Mas vamos contar que algumas não são, né, algumas são ambientes protegidos e regenerativos. Então, geralmente, esses transes, né, eles têm um caráter sagrado de colocar a pessoa em contato com uma experiência de conexão profunda com a totalidade, tá? Quando é conduzido de uma forma a ampliar a consciência, né, porque pode haver alguns fenômenos ligados à religiosidade que têm um efeito justamente ao contrário, de buscar, lá sei eu, deixar a pessoa dependente daquela comunidade religiosa, etcétera. Então, o transe sempre é algo que tem que ser cuidado, né. Mas eu acho que quanto à questão das substâncias, o que a gente tem que ver é que quando a substância ela é, retirada de contextos rituais e protegidos, né, ela pode encontrar um despreparo, né, e muitas vezes as substâncias estão ligadas a estruturas também, né, como crime organizado, etcétera. Então, é como que eu quisesse tocar o divino através de uma coisa super violenta e que tem uma coisa de exploração da natureza, exploração humana muito forte, né. Então, é como que a substância vem contaminada por esses aspectos e retira essa conotação sagrada, né. Retira também não só num nível de como ela é utilizada, mas da sua procedência. E eu acho que é super importante, né, dentro dessa ritualidade, ter muito claro onde é que eu estou me colocando, né, porque quando eu tenho um estado alterado de consciência, eu tenho uma vivência de conexão profunda.
E esse fenômeno de conexão, ele não pode ser manipulado, por questões ideológicas ou de imposição grupal ou imposição por um líder, né? Esse tipo de coisa que é manipulativo. A pessoa fica aberta a isso também, então tem que ter muito cuidado, tá? Agora, uma coisa importante de saber é que todos nós temos a necessidade de transcendência, né? E a transcendência, ela é algo que se gera através do transe. Então, essa experiência de transcendência, ela é muito manipulada na nossa cultura, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quando, né, a gente tem uma vivência plena de transe, e esse transe nos conduz a uma percepção de conexão com a totalidade cósmica, com conexão de tudo com tudo, né? A gente tem acesso a todos os elementos de inconsciente, né? Tanto da nossa vida pessoal, como num nível tipo, inconsciente coletivo, quanto regulação do nosso regulação orgânica, harmonização orgânica, né? Essa vivência desses três inconscientes, a gente tem acesso, então, à potência do inconsciente luminoso, né? Que é a conexão com a grandiosidade do existir, né? Que é uma conexão que é apenas vivencial, a gente não tem como ter acesso ao luminoso que não seja através da experiência vivida. Então, uh, o transe em biodança é uma vivência de integração da nossa identidade, tem que ser uma vivência integradora. E daí eu quero entrar aqui agora, eu vou sair um pouquinho dessa apresentação e vou levar vocês aqui por uma coisa do texto, eu deixei aberto aqui, deixa eu só interromper. Eu quero levar vocês para o texto da nossa apostila, né? Que vai falar dos 5 níveis de transe. Não quis botar aqui não quis botar na apresentação, porque já estava aqui na apostila, então vou passar para vocês, tá? Então, esses 5 níveis de transe, eles são super importantes a gente perceber aquilo que eu falei, tá? Que o trabalho de transe em biodança, ele é um trabalho progressivo. Então, o Rolando vai falar de 5 níveis de transe, tá? E na apostila a gente tem essa informação. Ele vai falar aqui, né, em nível de exercícios, né? Então, assim, como começar a introduzir isso, obviamente isso tem a ver, esses níveis de transe, né? Aqui a gente também tem bem uma coisa de como ir progredindo um trabalho em biodança também, né? Então, aqui ele vai falar nível 1 de transe, relaxamento do pescoço, segmentares, né? Danças de sensibilização, a roda de embalo, a fluidez na natureza, a fluidez em grupo. Então, são exercícios introdutórios, né? Como se eu fosse criando, né? Pequenas alterações de estado de consciência, que não é porque se são, não é porque é introdutório que seja menos forte, tá? As pessoas vão entrando nesse processo pouco a pouco, tá? Então, no nível 2 já é a fluidez com outras pessoas, né? Dança sem música, o batismo de luz, alguns grupos, né? Os ninhos, grupos compactos. Daí começa a trabalhar com a voz, né? No nível 3, vai introduzindo a voz também. A voz tem uma potência muito forte em nível de gerar estado de transe, tá? Porque ela faz com que a gente vibre todo o corpo através do canto, né? Então, essa vibração que é interna, ela é muito potente, né? Aqui vocês veem, lá no nível 1 a gente trabalhou com segmentar, aqui no nível 3 a gente está fazendo a elasticidade integrativa, né?
exercícios mais potentes, como flutuação no âmnios, as danças de prazer senestésico, né. Daí, ó, nível 4, tá, de regressão por carícia de rosto, a gente já ensinou as pessoas a se acariciarem, como tocar respeitosamente, hã, e daí a regressão por carícia de rosto, né. As posições geratrizes, a gente teve vendo essas posições geratrizes em outro encontro, a gente viu, um livro que fala dessas posições geratrizes e vocês, até muitos de vocês compraram, né. A fetalização cósmica, e depois o transe, hã, os transes mais profundos, né, que a gente vai ter os transes rítmicos, transe em suspensão, a biodança aquática, né, o transe na água, e esses abandonos em útero grupal, que é aqueles transes que a gente faz no chão, né. Então, é isso, só para dar um exemplo, né, dessa questão da progressividade. Depois, vocês podem na apostila de vocês ir vendo quais são esses exercícios, etcétera, tá bom? A gente deve trabalhar alguns deles agora na nosso encontro vivencial, que vai ser sobre a dança, né? E a dança e o seu significado profundo. Então, nosso próximo encontro vivencial, a gente já vai estar trabalhando também essas categorias, tá bom? E então é isso, pessoal. Eu vou interromper a nossa gravação, né, e vou abrir para a gente conversar um pouquinho.